Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Medeiros, onde vocês estão muito acostumados todos os dias, muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Mais uma vez o assunto está em volta, no entorno, concentrado nele, Luiz Castro. Luiz Manuel Ribeiro de Castro, nome completo aí do nosso treinador. Bom, vamos trazer algumas informações para vocês da reunião de ontem, né, que teve entre o Luiz Castro e o John Textor, sócio do Botafogo. Nessa reunião, e como todos vocês já sabem, não teve uma conclusão, mas teve alguns detalhes que a gente precisa passar para vocês aqui que são interessantes. O John, apesar de não ter colocado uma proposta de renovação no papel, falou sobre renovação, falou sobre continuidade do projeto, falou sobre diversos assuntos, entre eles estrutura, aumento de salário, contratações para o elenco. Tudo isso foi debatido entre Luiz Castro e John Textor. É notório que os jogadores, fazendo a pressão que está fazendo para Luiz Castro ficar, pedindo muito ao treinador para que ele não vá embora. O Rio de Janeiro em si, que é uma cidade que o Luiz Castro já disse que se adaptou muito bem. O próprio clube, em que o Luiz Castro diz praticamente toda semana que ama trabalhar aqui, é claro que isso tudo conta a favor da permanência dele no Botafogo. Mas ele precisa de mais algumas coisas. E foi isso que ele teve ontem na reunião do John com ele, né? O John prometeu a ele mais estrutura, né? Continuar no projeto do Botafogo com uma estrutura cada vez melhor. E aí a gente está falando de centro de treinamento, em que o Botafogo está tentando viabilizar com a Prefeitura do Rio para ter um novo centro de treinamento. A gente já falou desse assunto aqui no canal do Medeiros. Passa também por cada vez mais um time, um elenco competitivo, contratações, para mais contratações, não deixar esse time enfraquecer, cada vez mais, ano após ano, esse time cada vez mais forte. O Luiz Castro, obviamente, que quer isso, porque ele vai ter isso lá no Al-Nassr. No Al-Nassr ele vai ter um dos melhores times da Arábia. Então ele quer, no Botafogo, que ele tenha um dos melhores times do Brasil também. Não precisa ser o melhor, mas tem que estar no bolo, tem que estar ali entre os melhores. Então, uma segurança que o Luiz Castro quer é que o Botafogo não saia vendendo todos esses jogadores que construiu do último ano para cá e depois não tenha reposição. Então, algumas garantias que o Luiz Castro quer para, depois disso tudo, ele tomar a decisão dele. O que eu conversei com algumas pessoas, o Luiz Castro realmente está muito na dúvida, né? Algumas pessoas me disseram que nem ele sabe hoje 100% a resposta dele. E que ele está balançado. Tem uma hora que ele tende a ir para a Arábia, tem outra hora que ele tende a ficar, mas ele vai precisar tomar essa decisão essa semana ainda. Até porque existe uma validade na proposta do Al-Nassr. Segunda-feira eles iniciam a pré-temporada lá em Portugal, né? Para o próximo ano, né? Próxima temporada lá na Arábia. E o Luiz Castro vai precisar tomar essa decisão. Tem um jogo na quinta-feira contra o Magallanes. Antes disso não teremos resposta. Só vamos ter resposta na sexta-feira. O jogo termina quinta-feira, 11 horas da noite, né? O jogo começa às 9, termina às 11. Então a gente só deve ter essa resposta na sexta-feira, se o Luiz Castro vai ou fica. Mas o importante é dizer o seguinte: o Botafogo atendeu todos os pedidos do Luiz Castro. O John prometeu mais investimentos, o John prometeu uma renovação de contrato com o Luiz Castro, o John prometeu mais investimento em estrutura, mais investimento na base, prometeu deixar o elenco do Botafogo cada vez mais qualificado, para que ele tenha a segurança que todo ano ele vai estar brigando lá em cima. Não precisa ser campeão todo ano, mas todo ano o Botafogo vai ter condições de elenco de estar disputando
na parte de cima da tabela. Tudo isso foi prometido ao Luiz Castro. Então, se ele resolver ficar, o John vai ter que cumprir a palavra dele, com investimentos para que o Luiz Castro tenha material humano e material estrutural para desenvolver o trabalho dele. Isso é uma ótima notícia para o torcedor do Botafogo também, né? Porque o Luiz Castro ficando, a gente tem a certeza de que o Botafogo cada vez mais terá investimentos, cada vez mais terá novos jogadores, cada vez mais terá mais estrutura, cada vez mais estará brigando em cima. Esse ano, a gente é líder do Campeonato Brasileiro, disparado, com muito mérito, mas dentro do planejamento do Botafogo, não se esperava isso. Dentro do planejamento da diretoria, se esperava que esse ano fosse um ano em que o Botafogo conseguisse aí uma classificação para a Libertadores. Não se esperava que o Botafogo fosse ser líder do Campeonato Brasileiro, que dirá líder isolado. Esperava-se que o Botafogo brigasse ali pelo G6, pelo G4, né, pelo G8, e que conseguisse uma vaga na Libertadores no ano que vem. Era essa a expectativa da diretoria, né? E na Sul-Americana, uma Copa, um jogo eliminatório, mata-mata, na Sul-Americana que o Botafogo, a diretoria do Botafogo tinha expectativas maiores de título, né, da Sul-Americana, já que a Sul-Americana, realmente o nível técnico dos times que estão na Sul-Americana é menor. Mas as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a encaixar, né, principalmente do mês de abril para cá. E o Botafogo hoje é líder da Sul-Americana, do Grupo A, é líder do Brasileiro e as coisas vêm dando muito certo. Então agora é continuar da onde está, manter a pegada e o John Textor cumprir aí as promessas que fez ao Luiz Castro. E agora a gente espera que, depois de tudo que o Luiz Castro ouviu do John ontem na reunião, ele que está balançando para lá, para cá, Al Nassr, Botafogo, Al Nassr, Botafogo, resolva ficar no Botafogo. E essa notícia a gente só vai ter realmente na sexta-feira, tá bom? Então agora é aguardar. No próximo vídeo eu vou falar já sobre Botafogo e Magallanes, vou falar sobre como o Botafogo deve ir a campo, como o Magallanes deve vir a campo também. Vamos focar um pouquinho nessa Copa Sul-Americana, que é uma competição que a gente tem muitas possibilidades de disputar o título, e deixar esse assunto Luiz Castro de stand-by um pouquinho, né? Porque a gente volta aí provavelmente na sexta-feira para falar sobre esse assunto de forma definitiva. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem bastante os seus comentários, se inscrevam no canal, muito importante, se inscrevam aí no canal do Medeiros. Muito obrigado, passamos dos 32 mil inscritos. Nossa próxima meta agora, bater 35 mil inscritos. Beleza? Vambora pra cima, é o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Um abraço.